barato e pronto para lucrar com Campos Neto. BB aposta neste fundo imobiliário para janeiro. O BB Investimentos realizou uma troca na sua carteira recomendada de fundos imobiliários de ganho para janeiro, com a saída do Bresco Logística, BRCO, para a entrada do Brasil Plural Fundo de Fundos, o BPFF11, tá? Então, eles estão dizendo aqui que esse é o fundo imobiliário da vez. Vamos falar um pouco sobre, né? Primeiro, quando uma notícia dessa sai assim, de forma tão aberta, tão explícita, tenha cuidado, tá? Primeira coisa. Porque qual seria o sentido, tá? Qual seria de fato o sentido deles soltarem uma notícia como essa, assim, tá? De uma recomendação de um fundo imobiliário que vai se valorizar muito forte de graça, aberto na internet, tá? Para milhares e milhares e milhares de pessoas lerem e utilizarem essa informação para os seus investimentos. Muito cuidado em relação a isso, tá? Sempre fica com o pé atrás quando você vê algo nesse sentido. Eles tiraram um fundo de tijolo e colocaram um fundo de fundos dentro da carteira recomendada. Qual o fundo de tijolo? BRCO11, que é um fundo imobiliário bem interessante, né? Um fundo da Bresco Logística. A Bresco é uma construtora de galpão que coloca ali seus fundos imobiliários ali dentro coloca os seus ativos dentro desse fundo imobiliário, né? É um fundo bem interessante. Sofreu aí no último ano com alguns contratos, né, que foram sendo dizimados ao longo do tempo, né? Então a vacância que já foi zerada aumentou, fez algumas mudanças dentro da carteira. Eu invisto nesse fundo imobiliário, eu acho um fundo interessante, né? Mas não é dos top 3, vamos colocar assim, fundo de galpão. Eu, Gabriel, prefiro HGLG, eu prefiro BTLG, eu prefiro XPLG antes do BRCO, tá? Considero ser melhor. Porém, qual é a escolha deles? BPFF11. A gente pode até dar uma olhada aqui nesse fundo imobiliário, tá? Abrir um relatório, dar uma olhada aqui, que é um fundo de investimentos voltados aqui para investir em outros CIs. Ponto importante, essa notícia foi do dia 6 de janeiro de 2024, tá? 6 de janeiro, sábado, tá? Hoje foi foi o primeiro dia de mercado após a notícia ser postada. O fundo teve aqui um salto de mais de 4% só hoje, tá? É um fundo que no último mês subiu 7%. Só que somente hoje subiu 4%, tá? Por quê? Muito provavelmente, isso aqui não é coincidência, né? Muito provavelmente por um tipo de indicação como essa. Mas será que realmente é um fundo que vale a pena? Primeira coisa que a gente olha. Vamos olhar aqui para preço primeiro. Valor patrimonial do fundo, R$ 76,00, né? Então, um fundo que está sendo negociado abaixo, mas já está bem próximo. R$ 74,00, chegando a R$ 76,00. Você vai ter muito ganho de capital aqui? Você não vai ter, tá? Porque ele está chegando próximo aqui ao valor patrimonial. Ponto importante. O último dividendo, 62 centavos. É um fundo que nos últimos tempos manteve essa taxa de dividendo de 62 centavos, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui no relatório gerencial, deixa eu compartilhar aqui. Esse é o último relatório gerencial que a gente tem acesso aqui desse FOF, desse fundo de fundos, né? Aqui eles mostram um pouco da estratégia, né? Ganho de capital, quase 94% aqui da estratégia deles, tá? Então ganho de capital, esse azul mais claro, na verdade, ó. Essa partezinha mais clara é em fundos, né? Então grande parte aqui vem somente de fundos. Aqui tá um pouco da carteira deles, né? Canip, KNCR, HGRU, BTLG, XPLG, tal. É um fundo que tem aqui uma divisão, grande parte em recebíveis, tem um pouco em logística, shopping, laje, tudo mais, tá? Mas, na minha concepção, aquela notícia ali, aquele texto ali inicial é muito chamativo e não faz muito sentido nesse momento, tá? Eu acho que
é uma chamada muito agressiva para o que de fato o fundo pode trazer. Vou até mostrar aqui de novo. Tá? Barato e pronto para lucrar com Campos Neto. BB aposta nesse FII. Né? Então muita gente leva em consideração esse tipo aqui de recomendação e simplesmente investe. Em contrapartida, né, quem fez essa mesma recomendação pode ter algum interesse, não estou falando que é o caso, mas pode ter algum interesse por trás, tá? Nessa subida para realizar lucro e vender. Tá? Então o mercado acontece muito isso, pessoal. Acontece muito isso. Não dá para você ser ali uma pessoa totalmente inocente no mercado e não ver algo desse sentido. Então muito cuidado quando você tem recomendações de compra nesse sentido que você está vendo aí de graça. Tá? Quando é uma casa de análise, uma research, ok, ótimo. Tá? Uma research ele ganha, né, para ter boas indicações, tá? O cara só assina porque tem boas indicações ali. Agora, quando é de graça dessa forma, pode ficar bem desconfiado, beleza? Pode ficar bem desconfiado que pode sim ter algo por trás.